local da igreja com a paz do Senhor, amém? Amém, Jesus. Amém? Amém, meu Deus. Abre a tua Bíblia, no tema da Glória campanha, a Deus. Isaías, capítulo 62. Aleluia. Glória a Deus. O título da minha Bíblia diz: A glória de Jerusalém sempre aumentando. Aleluia. Amém? Glória. Amém. A partir do primeiro versículo que diz: Por amor de Sião não me calarei, e por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. E os gentios verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória, e chamar-te-ão por um nome novo, que a boca do Senhor designará. E serás uma coroa de glória na mão do Senhor, e um diadema real na mão do teu Deus. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais assolada, mas chamar-te-ão, o meu prazer está nela, e a sua terra acasada, porque o Senhor se agrada de ti, e a tua terra se casará. Porque como o jovem se casa com a virgem, assim teus filhos se casarão contigo. E como o noivo se alegra da noiva, assim se alegrará de ti o teu Deus. Ó Jerusalém, sobre os teus muros, os guardas, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Ó vós que fazeis lembrar ao Senhor, não haja descanso em vós. Não deis a ele descanso, até que confirme e até que ponha a Jerusalém por louvor na terra. Jurou o Senhor pela sua mão direita e pelo seu braço de força: nunca mais darei o teu trigo por comida aos teus inimigos, nem os estrangeiros beberão o teu mosto em que trabalhaste. Mas os que ajuntarem o comerão e louvarão ao Senhor, e os que colhem beberão nos átrios do meu santuário. Passai, passai pelas portas, preparai o caminho ao povo, aplanai, aplanai a estrada, limpai-a das pedras, arvorai a bandeira aos povos. Eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra. Dizei à filha de Sião: eis que vem a tua salvação, eis que com ele vem o seu galardão e a sua obra diante dele. E o versículo número 12 para terminar: e chamar-lhe-ão povo santo, remidos do Senhor, e tu serás chamadas procurada, a cidade não desamparada. Amém? Amém. Essa palavra é uma promessa de restauração da parte do Senhor para Jerusalém. E antes, essa palavra o Senhor ministrou essa palavra sobre a vida do povo, quando ali o povo ele estava cativo. A palavra do Senhor vai dizer que Israel foi levada cativa e com a permissão do Senhor. O Senhor ali havia usado os profetas e havia convidado o seu povo ali a se voltar para ele, a mudar os seus caminhos. Mas a palavra do Senhor ela vai dizer que o povo de Israel endureceu o seu coração e continuou ali não ouvindo aquilo que o Senhor usava os seus profetas. E ali, designados pelo seu coração, resolveram continuar ali tomando os seus próprios caminhos. E a palavra do Senhor vai dizer que quando houve a permissão do Senhor, lá no livro de Jeremias, quando o rei Zedequias, que ali foi um rei que verdadeiramente teve seus olhos furados, teve seus filhos mortos, e ali foi levado boa parte do povo de Israel cativo, a palavra do Senhor vai dizer que ali Babilônia devastou Israel. Babilônia tomou Israel, levou o povo cativo e também destruiu ali o templo. Foi uma devastação. Tudo aquilo que era santo foi tomado, foi levado, e ali o povo verdadeiramente viu que aquilo que o Senhor havia usado os profetas havia se cumprido, havia se concretizado. E a palavra do Senhor agora nesse capítulo de número 62, o Senhor ele faz uma promessa, porque aquela que um dia havia sido grandiosa, ali estava em grande vergonha. E por isso ali o título até ele fala da campanha, quando no versículo número 4 ali a Bíblia tem uma versão diferente: nunca mais te chamarás desamparada, porque foi assim que o povo ficou. Nem a tua terra se denominará
jamais assolada, mas chamar-te-ão, o meu prazer está nela, e a tua terra acasada, porque o Senhor se agrada de ti, a tua terra se casará. Porque ali o povo tinha ficado em grande vergonha, o povo ali tinha ficado em grande devastação. E agora o Senhor aqui no capítulo número 62, ele vai dizendo ali que por amor a Sião, por amor ao povo dele, ele estava falando que viria dele a justiça, que o Senhor ali tiraria o seu povo do cativeiro, que o Senhor ali cumpriria a sua palavra e a sua promessa, que um dia ele havia feito. Ele havia sim permitido porque era necessário. E muitas vezes na nossa vida não é diferente. O Senhor permite algumas coisas acontecer para que nós possamos nos voltar para Ele. E como foi falado no dia de hoje, muitas vezes nós precisamos estar sempre temos que despertar, porque vivemos situações na nossa vida, nós precisamos estar em constante oração. Nós precisamos verdadeiramente estar, porque o inimigo está em nosso derredor e ele está pronto para nos destruir. Ele está ali pronto para destruir o nosso lar, a nossa família. Então nós temos que estar sempre em constante oração, precisamos estar sempre buscando o nosso Senhor, porque em qualquer deslize nosso, o adversário ele vem verdadeiramente para destruir. Não somente tocar, mas ele vem para destruir o que nós temos visto, né, nos tempos de hoje. E a palavra do Senhor vai dizer que ali foi preciso, foi necessário o Senhor permitir que Babilônia viesse e levasse o povo cativo. E aí o povo sentiu tudo aquilo ali que o Senhor havia falado por muitas vezes. O Senhor havia alertado o povo, mas o povo não havia dado ouvidos. O povo não conseguia entender aquilo que o profeta falava, não sei, talvez por orgulho, não conseguia crer que aquilo ali poderia se cumprir, poderia se concretizar. Mas aquilo que vem da parte do Senhor, quando nós não obedecemos, o Senhor ele permite. Porque o Senhor precisava trabalhar na vida do povo de Israel, como ele precisa trabalhar na minha e na tua vida. E ali o Senhor permite que o povo seja levado para o cativeiro. Mas o Senhor, como um Deus fiel, ele havia feito promessas. E ele havia falado que no tempo determinado, depois dos 70 anos, ele tiraria o povo do cativeiro. Ele tiraria o povo daquela situação. E muitas vezes vivemos tempos na nossa vida que nós estamos vivendo situações que parece que nunca vão terminar. Parece que não terá fim. Mas aquele cativeiro, ele teve um começo, ele teve um meio, ele teve um fim, porque o Senhor falou, após os 70 anos eu vou tirar o meu povo, eu vou cumprir. Mas assim como eu e você muitas vezes vemos situações e achamos que não terá fim, assim também o povo de Israel estava. O povo não conseguia mais crer que aquela promessa se cumpriria. O povo já não conseguia mais confiar que o Senhor cumpriria a palavra, até porque a palavra do Senhor vai dizer que Babilônia não era qualquer nação. Babilônia era uma nação que tinha um poder bélico, um poder de armas, e todas as nações que ali a Babilônia cercava e tomava, era posse de Babilônia. Glória a Deus. E com a permissão de Deus, Israel agora era posse de Babilônia. O povo estava cativo. Mas diferente das outras nações, o povo de Jerusalém tinha uma promessa. O povo de Deus, ele tinha uma promessa. E o Senhor havia falado, no tempo determinado, eu vou tirar o meu povo de lá. No tempo determinado, eu vou cumprir a minha promessa. Eu vou cumprir a minha palavra. Mas muitas vezes vivemos tempos que é difícil, né? Nós continuamos confiando e crendo na promessa quando tudo está ao contrário. Quando nós olhamos para a situação e parece que está tudo ao contrário, parece que está tudo tão distante daquilo que o Senhor prometeu. Mas o nosso Deus, ele não precisa falar para mim e para você que ele vai cumprir e nos mostrar tudo favorável. Ele não precisa falar para mim e para você, olha, eu vou fazer isso na tua vida. E nós olhamos lá, Senhor, verdadeiramente as coisas estão se encaminhando para que isso aconteça. Não. Geralmente ele vai fazer uma promessa, nós vamos olhar e vai estar tudo contrário do que ele nos prometeu. Ele vai falar para mim e para você, olha só, eu estou no controle, eu estou na direção, mas sabe quando parece que o barco vai afundar? Aí você fala, mas Senhor, como que tu está no controle? Olha o tamanho das ondas, olha o tamanho, Senhor, olha como o mar está bravio. Como que tu está no controle dessa situação? Mas o Senhor está dizendo para mim, para você, ainda que esteja tudo adverso, eu ainda estou no controle da situação. E sabe por que ele ainda está no controle? Porque o barco não afundou, o barco não virou. Então ele está no controle da situação. E ainda que o barco vire, eu não sei o que ele vai fazer, mas ele vai dar um jeito, vai desviar o barco. Ele vai dar um jeito e vai continuar no controle da situação, da minha e da tua vida. Ele nunca vai mostrar para mim e para você, olha só,
olha, tá tudo se encaminhando para aquela promessa se cumprir. Não. Ele vai verdadeiramente mostrar, ele vai dizer para mim e para você, eu estou no controle de todas as coisas. E nós precisamos crer e confiar que ele está. Nós precisamos crer e confiar de que ele vai mover a mão dele e que alguma coisa ele vai fazer. Ele pode até nos dar assim, um prenúncio, assim, um sinal, vamos dizer assim, um sinal. Ele pode até nos dar um sinal e dizer, eu estou no controle de todas as coisas. E muitas vezes a gente vive pequenas experiências que a gente vê que o nosso Deus, ele está no controle de todas as coisas. A gente vive pequenas situações que, no dia de hoje eu não digo nem pequenas, eu digo que são experiências que nós vivemos e que muitas vezes as pessoas lá fora, elas estão enlouquecendo por algumas coisas que nós olhamos e falamos, Senhor, Tu está no controle. Senhor, Tu está no controle e Tu cuida da nossa vida. E Ele tem cuidado. Essa semana que passou, eu vivi uma experiência, né? Porque a gente como é dona de casa, a gente vive algumas experiências. Eu vi uma experiência no mercado. Eu até achei engraçado, a minha pastora falou aqui, eu vivi uma experiência parecida com a dela. Porque assim, às vezes a gente vai, a gente tem uma ideia de quanto a gente pode gastar, de quanto a gente vai poder gastar naquela situação. E a gente vai comprando as coisas e a gente vai anotando. Só que chega uma hora que eu me perco naquilo ali que eu vou anotando. Eu falo, ai Jesus, eu me perdi, eu volto novamente. E nunca dá aquilo ali. Eu falei, Senhor, eu vou colocar nas Tuas mãos e Tu move a mão a meu favor. E aí a gente olha a situação e fala assim, meu Deus, vou ter que deixar alguma coisa. Mas aí a gente já está ligada, já pegando as coisas, né? A gente já está ligada, Senhor, vai movendo a Tua mão, vai abençoando, vai multiplicando, vai trabalhando, a gente já vai ligada. E quando a gente chega no caixa, e quando eu cheguei no caixa naquele dia, que eu fui passando as coisas, eu estava ligada. Falei, Senhor, toma nas Tuas mãos, Senhor, vai movendo a Tua mão, vai trabalhando. E quando terminou de passar tudo que veio o valor, a caixa ficou olhando pra minha cara sem entender nada, que eu falei assim, esse é o meu Deus. Eu glorifiquei o nome do Senhor, eu exaltei o nome do Senhor, eu falei, Senhor, Tu és fiel. E ela ficou olhando assim pra minha cara, eu falei, moça, eu vou pagar no cartão de alimentação. Ela, tá bom. E eu falei, Senhor, Tu és fiel. Porque aquilo que eu já tinha perdido das contas, aquilo que eu não sabia quanto ia dar, e eu pedi, eu entreguei na Tua mão, e Tu fez. E aquilo que era para ser um valor, foi bem menos do que eu esperava. Foi menos, porque o nosso Deus, Ele cuida de mim, de você. E aí a gente olha e a gente fala assim, Senhor, olha quanto está isso, olha quanto está aquilo. E é algo desesperador, é algo para me desestabilizar e te desestabilizar. Mas eu falei, Senhor, eu não vou olhar para isso não. Eu vou entregar na Tua mão, eu vou confiar. E Tu sabe que eu preciso levar cada item que está aqui. E Tu sabe que eu não tenho como inteirar nesse momento. E Ele moveu a mão, e Ele fez, e Ele trabalhou, e Ele entrou com providência. E é assim que o Senhor Ele faz na minha e na tua vida. Ele nos mostra nessas pequenas situações que nós vivemos que Ele está no controle, que Ele está na direção e Ele cuida da minha e da tua vida. E eu falo isso sempre, e às vezes eu estou com alguém junto comigo e quem está comigo também não entende. Mas eu falei, Deus Ele é fiel. Deus, Ele é fiel, Ele cuida, Ele é fiel, Ele cuida de mim, Ele cuida da minha vida, e eu glorifico o nome do Senhor por isso, porque muitas vezes a gente sabe que as coisas, os preços estão lá em cima, a gente sabe, mas a gente sabe também que o nosso Deus, Ele cuida do justo, Ele é fiel para com a minha e para com a tua vida. E a palavra do Senhor ela vai dizer que ali o Senhor Ele faz uma promessa, e o povo está no cativeiro, e o povo já não vê mais ali nenhuma condição de sair daquele cativeiro. O povo já não vê mais nenhuma condição de sair daquele lugar, de sair da mão de Babilônia, porque realmente, olhando com os olhos físicos, não há condições de você resolver o seu problema. Não há condições de sair do meu problema, não há. Olhando com os olhos físicos, nós vamos olhar e vamos falar, Senhor, não tem jeito, não tem solução. Mas quem fez a promessa ao povo de Israel não foi o homem, foi o Senhor. Foi o Senhor que falou, eu vou tirar meu povo do cativeiro. Eu vou cumprir a minha promessa. E na tua vida não é diferente, não foi o homem que te prometeu. O Senhor, Ele pode até usar o homem como canal. Ele pode até usar o homem para mover a mão a teu favor. Mas quem te prometeu foi Ele. E o homem será somente o canal que Ele vai usar. Porque Ele precisa usar alguém aqui na terra, muitas vezes. Ele precisa usar alguém, levantar alguém na terra para me ajudar e para te ajudar. E aí é o canal que Ele usa. Mas quando Ele fez a promessa, foi Ele que fez na minha e na tua vida. Foi Ele que fez a promessa. Então é Ele que vai cumprir. É como o pastor falou. A gente entrega na mão dele. E eu sei que muitas das vezes é angustiante. Porque a gente quer ver se cumprir. A gente quer ver se concretizar. A gente quer ver a promessa se cumprir.
Mas nós precisamos esperar. Nós precisamos esperar o tempo do nosso Senhor. E o povo de Israel lá cativo, e o Senhor ali verdadeiramente move a mão e levanta Ciro, aonde ele chama de servo, mas que não servia ao Senhor. Ele levanta aquele homem verdadeiramente para mover a mão, porque ele precisava usar alguém na terra, e aí ele usa aquele homem como canal para libertar o povo de Israel. E ali o Senhor verdadeiramente ele cumpre a sua promessa. E ali o povo vai voltando verdadeiramente. E ali onde o Senhor ele vem falando a glória de Jerusalém, sempre aumentando, porque o Senhor estava falando da justiça dele. Ele estava falando que até que saia a sua justiça como resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. Porque a justiça do nosso Deus ela não é a justiça humana. A justiça do nosso Deus ela não é a justiça que o juiz vai lá e bate o martelo, não é. A justiça do nosso Deus, ela vem com resplendor, porque é Ele fazendo, é Ele movendo a mão a meu e a teu favor, e é Ele mostrando para aqueles que esperavam ouvir, para aqueles que esperavam ver, que Ele é Deus na minha e na tua vida. O Senhor, Ele nunca vai fazer aquilo que eu e você esperamos, porque a palavra do Senhor diz que os olhos não ouviram e os ouvidos não ouviram. Então não é aquilo que eu acho ou o que você acha. Não é aquilo que você pensa ou o que eu penso. O que nós pensamos e achamos é humano. Ele não é humano. Nosso Deus não é humano. E Ele não vai agir de forma humana. Então a justiça dele é de forma gloriosa. A justiça dele na minha e na tua vida é de maneira gloriosa. E sabe por quê? Porque naquela situação ali, como na minha e na tua vida, Israel tinha inimigos. E aqueles inimigos, eles precisavam ver a glória do nosso Deus. E na minha vida e na tua vida não é diferente. O meu e o teu inimigo, aqueles que esperam a queda, aqueles que esperam a desgraça, precisa ver na minha e na tua vida a justiça do nosso Senhor. Precisa ver na minha e na tua vida que o nosso Deus, Ele verdadeiramente trabalha por aqueles que nele esperam. Ele move a mão, Ele cumpre promessas. Que o nosso Deus ainda trabalha em favor da nossa vida. E não da maneira que nós muitas vezes achamos ou esperamos, mas da maneira que Ele faz para glorificar o nome dele, para exaltar o nome dele. Ele faz. E Ele vai fazendo de maneira, como diz aqui, de resplendor. E aí Ele vai falando. E os gentios verão a tua justiça, no versículo número 2. E todos os reis a tua glória. E clamar-te-ão por um nome novo, que a boca do Senhor designará. Olha que a palavra está falando aqui. Os gentios verão a tua justiça. E todos os reis a tua glória. Ele está falando tanto daqueles que estavam lá fora, quanto os reis veriam a glória do Senhor. E rei é rei. Rei é aquele que tem glória, rei é aquele que tem majestade. Mas ele está falando, até eles verão a minha glória. Até eles verão a minha majestade. Até eles verão o meu poder. E aí ele continua, e sereis uma coroa de glória na mão do Senhor, e um diadema real na mão do teu Deus. E nunca mais te chamarão desamparada, que é o Efsibá e Beulá. E o Senhor fala, né, desamparada, nem a tua terra se denominará jamais assolada, mas chamar-te-ão, o meu prazer está nela, e a tua terra acasada, porque o Senhor se agrada de ti, e a tua terra se casará. Aqui era o Senhor dizendo, eu vou mudar o cativeiro do meu povo, eu vou glorificar o meu nome na vida do meu povo, eu vou fazer aquilo que eles não podem fazer, eu moverei a minha mão e eu cumprirei a minha palavra. E aí o Senhor ainda continua dizendo, como o jovem se casa com a virgem, assim teus filhos se casarão. E como o noivo se alegra da noiva, assim se alegrará de ti o teu Deus. Então o Senhor está dizendo aqui que era mudança de cativeiro, que era uma mudança onde o Senhor faria. Era verdadeiramente aquilo que só o Senhor Ele pode fazer. Só o Senhor Ele pode verdadeiramente cumprir na minha e na tua vida. Então que nessa noite nós possamos continuar orando e clamando. Que nós possamos continuar verdadeiramente buscando ao nosso Deus, para que Ele cumpra a palavra dEle, para que Ele cumpra a promessa dEle, para que Ele mude o teu e o meu cativeiro. Que o Senhor nessa noite, Ele verdadeiramente possa renovar as forças a tua força nessa noite, para que você prossiga, para que você continue, para que eu prossiga, para que eu continue. Porque nós precisamos prosseguir. Nós precisamos continuar. Porque lá no versículo de número 6 ele fala: ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Ó vós, os que fazeis lembrar ao Senhor, não haja descanso em nós. E aqui ele estava dizendo que ali foi colocados os atalaias.
Ali foram colocados um povo que orava. Ali foram colocados um povo que verdadeiramente vigiava. Ali foi se chamado um povo para que verdadeiramente ficasse em constante oração, para que a promessa do Senhor se cumprisse, para que a palavra do Senhor se cumprisse. E no dia de hoje nós somos esses atalaias. Nós somos esses que o Senhor colocou para orar, para clamar, para buscar. Eu sei que tem dias que a gente olha e fala, Senhor, não vai se cumprir. Eu sei que tem dias que a gente muitas das vezes falta-nos força, mas nós precisamos continuar. Nós precisamos prosseguir. Nós precisamos orar. Nós precisamos bater na porta para que a promessa se cumpra, para que a palavra do Senhor se cumpra na minha e na tua vida. E o Senhor está dizendo nessa noite, a justiça dele virá, mas continua clamando, continua buscando, continua caminhando, porque na nossa caminhada o Senhor renova nossas forças. Nós costumamos dizer na igreja que às vezes a gente passa o dia tribuloso, um dia de peleja, mas quando a gente entra pelas portas da casa do Senhor, a gente é recebida pelo Espírito Santo, e ali Ele renova nossas forças, ali Ele renova a nossa fé, ali Ele renova a nossa esperança, e quando a gente sai dali, a gente já não sai da mesma forma. É como se fosse uma porção diária. Cada dia nós precisamos de uma porção para passar aquele dia, para chegar no final do dia, para chegar no outro dia. E aí o Senhor ele vai cuidando. E aí Ele, dentro da palavra, Ele vai falando conosco. Ele vai falando, vou eu cumprir, vou eu fazer. Mas Ele nos convida a esperar. Ele nos convida a esperar. E isso não está nas nossas mãos. Está na mão dEle. É Ele que controla o tempo, é Ele que faz. Muitas vezes a gente olha para o tempo, e se a gente for olhar, a gente vai falar, meu Deus, já estamos na metade do ano. Já estamos na metade do ano, mas o controle continua na mão dele. E Ele está trabalhando a meu e a teu favor. Ele está fazendo. Se nós vamos olhar para o tempo passa muito rápido. O tempo está passando muito rápido. Mas o Senhor, a palavra do Senhor diz que Ele é o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente. Então a palavra dele não muda. O nosso Deus, Ele é fiel. Então permaneça orando. Como esses atalaias aqui, que eles foram colocados ali para orar, para vigiar por Sião, porque a vigilância era porque os inimigos poderiam vir, os inimigos poderiam atacar, então eles eram colocados ali para isso. E nós somos esses atalaias. O inimigo ele está sempre querendo atacar, mas quando ele encontra alguém de vigilância, orando, clamando e buscando, ele vai ter que bater em retirada em nome de Jesus. Então continue orando, continue clamando, continue sendo esse atalaia. Porque quando nós nos colocamos à disposição do nosso Senhor, Ele também se coloca em nosso favor. Ele também guerreia as nossas guerras. Ele peleja as nossas pelejas. E Ele faz aquilo que nós não podemos fazer. Ele faz aquilo que nós não podemos fazer. E nessa noite, Ele está falando, continua orando, continua clamando, porque a justiça dele virá. A justiça dele virá na minha e na tua vida. E lembre-se sempre, a justiça do nosso Deus não é humana. A justiça do nosso Deus não é humana. A justiça vem com a glória dele na minha e na tua vida. De maneira que todos olharão e dirão, a mão do Senhor fez. Então que nessa noite, eu creio que em nome de Jesus, não seremos mais chamados de Efizibá e também não de Beluá. Mas o Senhor, Ele cumprirá a promessa dEle e fará aquilo que está no coração dEle em nome de Jesus. Amém? Assim eu agradeço a oportunidade nessa noite. Em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração e comece a declarar a palavra. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Diga mais uma vez, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Aleluia! Se a palavra de Deus diz descansa, a gente descansa. Se a palavra diz tu vai prosperar, a gente crê que iremos prosperar. Se a palavra de Deus diz seja curado, nós cremos que seremos curados. Senhor, da autoridade que é no nome de Jesus Cristo, nós acabamos de confessar a tua palavra.
através dessa pregação que saiu dos lábios da tua serva, que não apenas edificou e abençoou a vida dela, mas também nos abençoou, porque tu é aquele que permite vir o mal, mas o Senhor também é aquele que permite vir a exaltação. E nós estamos hoje na penúltima semana dessa campanha, clamando que o Senhor mudará o nosso nome, porque a exaltação virá. Glória! Senhor, nós queremos lutar contra a incredulidade. Nós queremos lutar contra o espírito de confusão. Nós queremos lutar contra todo tipo de desânimo. E nós queremos tomar posse desse ânimo que vem do céu para esperar até ver cumprida a promessa do Senhor sobre a nossa vida e sobre a nossa casa. Aleluia! Em nome de Jesus de Nazaré. Aleluia! Como diz a tua palavra, Senhor, bem-aventurado é aquele que espera e chega. Glória! Nós não ficaremos pelo meio do Em caminho. nome de Jesus. Nós Oh, perseveraremos aleluia! até o fim. E a vitória Em nome de será nossa. Em nome de Jesus. Aleluia! Diga assim comigo: meu Deus Meu Deus está no controle. está no controle. Por isso Por isso, eu estou de pé. eu estou de pé. Diga mais uma vez: o meu Deus Meu Deus está no controle. está no controle. Por isso Por isso, eu estou de eu pé. estou de pé. Você pode celebrar a Deus com as suas palmas no nome de Jesus. Glória a Deus! Irmãos, Aleluia! Glória! aleluia! Diga comigo: o Senhor é Deus sobre esta terra e operando Ele, quem impedirá? Diga mais uma vez: o Senhor é Deus sobre esta terra e operando Ele, quem impedirá? Meu Deus. Como o Senhor disse, nós precisamos entrar pelas portas desta casa ligados, porque neste lugar o mistério é diferente. E nós precisamos estar ligados, senão o que tem para ser feito não é realizado. Mas pastor, operando Deus, quem impedirá? Mas Deus nos levantou para estar nessa terra. E se Deus nos levantou para estar nessa terra e nós estivermos desligados, quem Ele vai usar? Será que Ele vai precisar trazer os anjos? Será que Ele vai precisar trazer outras pessoas que nessa noite, essa esfera Lebarabaraio, essa esfera de derrumador caia por terra? Vai agindo, Senhor. Vai agindo, Senhor. Vai agindo, Senhor. Vai limpando, vai curando, vai salvando, vai tocando em nossos vizinhos,
Deus. Até aquele, meu Deus, que luta para essa porta se fechar. Vai salvando. Vai salvando. Meu Deus, meu Deus. Vai salvando. Vai salvando. Senhor, em nome de Jesus, que cada um que está aqui nesta noite sinta essa alegria, Meu Deus, meu Deus. esse aroma do teu Espírito, porque tu é o lírio dos vales, tu é a estrela da manhã, tu é a rosa de Saré. E eu creio que tu está liberando uma blindagem nova para essa casa, Jesus. Oh! Aleluia. 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 Santo, santo. Aleluia. Meu Deus. Aleluia. Glória. Meu Pai. Oh Deus. Oh Deus. Oh Deus. Senhor, obrigado por esse culto. Glória a Deus. Obrigado por essa nuvem espiritual. Nós não sairemos daqui de mãos vazias. Pai, toma o culto de domingo, Senhor. Toma a oração amanhã. Levanta teus filhos com alegria amanhã. Para estar orando, para estar jejuando, para estar te buscando. E continue sendo, Abba, com essa obra. Aleluia. Em nome de Jesus. Glória a Deus.